Então, pessoal, vamos aí dar continuidade ao nosso capítulo 6, né? No qual vai falar aí sobre a questão ainda dos Estados Unidos, porém com um aval para a nossa história, né? A historicidade dessa região, como foi composta aí toda essa região dos Estados Unidos, como houve então esse desenvolvimento nos Estados Unidos econômico e social até os dias atuais, né? Vamos falar sobre o povoamento dos Estados Unidos da América. Essa ilustração aí é uma ilustração totalmente inverídica, né? Porque não houve essa, digamos que vamos supor, a familiaridade com os indígenas americanos, né, o povo nativo americano, mas sim um massacre, uma questão genocida muito intensa, mais intensa do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente ainda encontra nativos indígenas, lá nos Estados Unidos praticamente é quase inexistente os indígenas norte-americanos, tá? A intenção do povos ibéricos no século XVI era encontrar matéria-prima para abastecer o próprio país, né? E a economia mercantilista, como nós vimos lá com a questão de Portugal e Espanha. Eles queriam o quê? Buscar matérias-primas, aumentar o comércio, desenvolver o capitalismo, desenvolver também as cidades, certo? Os ingleses, eles não tinham esse interesse, né? Quais eram então o interesse dos ingleses? Era encontrar um local para povoamento. Por quê? O que estava rolando naquela região? Naquele período lá, principalmente no século XIV, século XV, o rei da Inglaterra, ele decide então separar da esposa. Ele não quer mais viver com a esposa e decide então fazer uma separação. A Igreja Católica não aceita aí separação dos casais. O que é que ele vai fazer? Ele vai contra a igreja e vai desenvolver uma nova igreja chamada Igreja Anglicana, no qual ele vai separar da esposa e casa-se com outra. As pessoas que são contra esse divórcio, as pessoas que são contra essa igreja, elas são expulsas do seu território, que é a Inglaterra, e vão lá para uma nova região, que hoje são os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, naquela época, foi uma colônia de povoamento. As pessoas foram para lá exclusivamente para morar, porque foram expulsas dos seus territórios de origem. Assim, na América Latina, estabelecem-se as colônias de exploração. Já na região que é os Estados Unidos, desenvolve a colônia de povoamento. As pessoas iam lá, foram para lá para morar. Lembrando aí que as colônias de exploração foram colônias aí que tiveram o chamado sistema plantation, né? O que é o sistema plantation? É praticamente uma configuração de 4 principais elementos. Fornecer matérias-primas, certo? Trabalho escravo, grandes latifúndios e monocultura, ok? Para o mercado externo, a cana-de-açúcar, vamos dizer assim. Então, nós temos essa colônia de exploração que também foi presente na região sul dos Estados Unidos, já que a região sul dos Estados Unidos é marcada por uma grande quantidade de climas um pouco mais amenos, que vai ser desenvolvido sim uma grande quantidade de monocultura, ok? Então nós temos aí a colônia de exploração que vai desde o sul dos Estados Unidos até a região aqui do Brasil, tá? Desenvolvendo grande quantidade de matéria-prima, como a cana-de-açúcar, utilizando trabalho escravo africano, utilizando aí grandes quantidades de área, que são os latifúndios, e também uma monocultura, só que no caso seria a cana-de-açúcar. Já na região dos Estados Unidos, mais ao norte dos Estados Unidos, né, nós temos uma colônia de povoamento. Como foi falado, foi um local de refúgio para grupos políticos e religiosos, perseguidos na Europa, não só na Inglaterra, mas também na França, na Alemanha, entre outros, tá? Estavam fugindo principalmente das más condições de vida que estavam ocorrendo e gerando a Europa naquela época. As novas terras tinham condições semelhantes aos ingleses, até porque a Europa e os Estados Unidos, eles ficam praticamente na mesma faixa latitudinal. Isso quer dizer o quê? Que vai apresentar clima bastante semelhante, vegetação também bastante semelhante, e o solo vai saber o que vai plantar e o que não vai plantar naquela região, já que é bastante semelhante também. A metrópole não via interesse para produzir grandes lavouras lucrativas, porque o solo daquela região era um solo semelhante com o europeu, então não vai lucrar bastante como estava lucrando na região ao sul, no caso o Brasil.
As províncias do norte foram divididas em pequenas e médias propriedades, né? Assim como ocorreu aqui com o Brasil, faz a divisão pelo tratado, faz aquela divisão lá nas chamadas capitanias hereditárias. Lá nos Estados Unidos também foi desenvolvido essas certas capitanias, lotes de terra foram doados para as pessoas que lá foram buscar refúgio. A produção foi desenvolvida por diferentes tipos de alimento, ou seja, foi implantada lá uma policultura, né? Até porque naquela região não podia desenvolver apenas uma cultura devido ao clima não ser propício a isso, ao solo também não ser propício a isso. E as pessoas que trabalhavam naquela região eram pessoas que recebiam salário para esse trabalho, desenvolvendo um pequeno comércio naquela região, já de início no século XV, século XVI, né? Porém, né, as colônias ao sul, como eu falei logo no início, elas eram aí base para trabalho escravo, até porque existia climas amenizados naquela região e foi desenvolvido sim um sistema plantation na região mais ao sul dos Estados Unidos. Contudo, as características de desenvolvimento com o passar dos anos chegaram também às áreas ao sul, né, como foi falado aqui. O que foi desenvolvido então? Foi desenvolvido as chamadas 13 colônias, 13 lotes de terras que foram divididos aí para os imigrantes que chegaram lá na região dos Estados Unidos. Esses lotes de terras aí eram divididos desde a região sul do Canadá até a região sul dos Estados Unidos, em 13 regiões. Os territórios da América do Norte, que foram ocupados inicialmente por ingleses e por outros europeus, principalmente por franceses, né, ficaram conhecidos como 13 colônias, que se localizava na região da costa do Oceano Atlântico, né, de norte a sul. E nós temos também a expansão territorial dos Estados Unidos, e temos aí essa charge, né? Se os Estados Unidos, ele tomou praticamente uma grande parte da região do México, por que então ele não deixa os mexicanos ocupar a região que antes era dele por questões históricas, né? Inicialmente nós temos o quê? As 13 colônias aqui no século XVIII, né? Logo após aí a independência dos Estados Unidos, né? Houve a independência aí das 13 colônias, tornaram então os Estados Unidos da América. Com isso aí a costa atlântica, desde Massachusetts até na região da Geórgia, tá? Massachusetts aqui nessa região, até a Geórgia, tornaram-se então os Estados Unidos em 1776. Deu-se então a independência. Com o passar do tempo, né, os Estados Unidos começaram a entrar em acordos com outros países, como é o caso aí com a própria Inglaterra, comprando as áreas longitudinais, né? Comprou uma boa parte aqui dessa região que antes era da Inglaterra, agora passou a ser dos Estados Unidos também. Passa-se mais os anos, 1803, nós temos aí a compra da região que antes pertencia à França, agora pertence aos Estados Unidos, né? E um pouco mais adiante, compra ao sul a região que pertencia à Espanha, que é a região da Flórida. Um pouco mais adiante, né, no século XIX ainda, vai conquistar aí terras que antes eram da Inglaterra, né, antes era da Inglaterra e México, que é a região de Oregon, e passa agora a ser dos Estados Unidos, e através de conflitos feitos com o próprio México, ele adquire aqui, ó, essas terras que é a Califórnia, Novo México, o Texas, entre outros. Além disso, no século XIX, ele compra o Alasca da Rússia e compra também o Havaí lá do Japão. Os fluxos migratórios, né? A gente sabe que a região dos Estados Unidos é marcada principalmente por grandes quantidades de imigrantes europeus, fugindo das guerras e das perseguições enfrentadas naquela época lá. Durante o século XVIII e a metade do século XIX, foi considerável o número de alemães que entraram nos Estados Unidos, além de irlandeses e escoceses, fugindo de guerra, fugindo das más condições de vida. Porque na Europa estava ocorrendo a escassez de alimento em todo o continente, a mudança de terras férteis que eles encontraram lá na região dos Estados Unidos e souberam que estava lucrando bastante com também o desenvolvimento do ouro, né, e a corrida para o oeste, além das planícies centrais, que são áreas no qual nós já vimos bastante rica em regiões férteis.
descoberta aí de ouro na região da Califórnia, que foi aquela corrida para o oeste, né? E expressivo crescimento industrial na região dos Grandes Lagos e na região chamada Monte Apalache, que foi descoberta aí grandes quantidades de matéria-prima, ferro, carvão, entre outros. Em 1850, teve início o grande movimento migratório europeu para a América. Vieram alemães, escoceses, vieram aí os irlandeses, franceses, os eslavos, né, russos, entre outra população. Esse processo continuou, né, durante aí a Primeira Guerra Mundial, até 1918. Porém, quando chega o período de 1930 até 1965, foi marcado por uma expressiva diminuição aí do número desses imigrantes que entravam nos Estados Unidos, certo? Principalmente aí devido à criação de leis rígidas opostas pelos Estados Unidos. Eles tinham que barrar esse número de habitantes, senão os Estados Unidos não ia suportar a grande quantidade de população que haveria posteriormente, né, com essa abertura para a migração. Nos últimos 40 anos, o fluxo migratório dos Estados Unidos começou a aumentar novamente, né? Aumenta novamente esse grande fluxo migratório. Mas as pessoas que estão procurando os Estados Unidos atualmente para fazer essa migração são o pessoal da América Latina, principalmente os brasileiros estão migrando para lá, certo? Algumas medidas foram tomadas pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como a construção de um muro maior e do muro mais extenso, né, entre a fronteira dos Estados Unidos com o México, leis e proibições temporárias da entrada de pessoas de origem muçulmana, como o Iraque, o Irã. As pessoas estão proibidas de origem desses países, estão proibidas a viajar nos Estados Unidos, e também está ocorrendo a prisão de pessoas que estão entrando ilegalmente nos Estados Unidos e sendo deportadas. E a expansão dos Estados Unidos com relação à sua economia só foi possível graças a essas figuras que nós temos aqui, né? Inicialmente, os Estados Unidos ele começou a desenvolver a economia através de grandes conglomerados industriais, ou seja, um dono é que comandava toda a rede nacional de um país de certo fator, né? De certo tipo de desenvolvimento, como é o caso aí, ó, de Andrew Carnegie. Andrew Carnegie era o grande magnata do aço naquela época. Todo o aço dos Estados Unidos, em sua maioria, pertencia a Andrew. John Rockefeller foi o magnata do petróleo. Ele foi o que desenvolveu o petróleo e investiu no petróleo, fazendo com que todos os investimentos que eram no petróleo fossem voltados para ele. A mesma coisa acontece com Cornelius Vanderbilt. Ele desenvolveu os transportes nos Estados Unidos, principalmente no setor ferroviário e no setor aí rodoviário. Além de Philip Armour, que vai desenvolver aí uma grande quantidade de pecuária, né? Ele vai ser o porta-voz da pecuária nos Estados Unidos, né? Vai lucrar bastante com a pecuária de corte, e John Morgan, que vai desenvolver os bancos, vai ser uma das principais personalidades que vai interferir na economia americana, dando empréstimo, dando subsistência aí para os grandes empresários desenvolverem os seus negócios, desenvolver as suas conglomerações. Além disso aí, né, ao longo aí da Primeira Guerra Mundial, nós percebemos que a economia estadunidense, ela cresce muito. Por quê? Enquanto está ocorrendo a Primeira Guerra Mundial lá na Europa, né, que é o cenário, todo o campo industrial europeu está destruído. Destruiu todas as indústrias, destruiu todo tipo de desenvolvimento industrial, e os Estados Unidos agora vendem tudo que a Europa precisa para aquela região, enriquecendo mais ainda. Com isso aí, vamos ter uma grande variedade de produtos que foram enviados para a Europa entre 1921 até 1909, quando ela se recupera, né, o seu parque industrial é reerguido novamente. Essa produção dobrou graças a dois gênios lá da economia. Frederick Taylor, que desenvolveu o Taylorismo, né? O que era o Taylorismo? O gerenciamento de tempo e movimentação, o gerenciamento de tempo, né, e movimento desenvolvido, ou seja, ele vai cronometrar o tempo da produção para aumentar a produção em um tempo menor. E Henry Ford, que foi o precursor do carro da Ford, né,
a fábrica da Ford desenvolveu a linha de montagem, no qual as pessoas ficavam em frente a uma esteira e o produto passava por eles e eles apenas iam encaixando e iam montando esse produto até chegar no destino final. Então, graças ao desenvolvimento do tempo, à criação e à diminuição do tempo para a produção de mais mercadorias e graças a essa esteira de montagem, que você não precisava sair do seu local, apenas esperar o produto chegar para você montar, foi desenvolvido uma grande quantidade de produtos, diminuição de tempo e uma alta lucratividade para as indústrias. Pontos negativos, o que nós temos negativos aí? Diminuição do preço dos produtos agrícolas, né? Já que as máquinas também chegaram no campo e com a chegada no campo houve um aumento da produtividade, uma maior oferta de produto e a diminuição do preço. Demissões em massa de negros no sul do país, principalmente com a chegada das indústrias naquela região. Hostilidade contra os imigrantes, porque os imigrantes, de certa forma, iam pegar os cargos menos procurados pelo pessoal dos Estados Unidos, como os Estados Unidos está entrando em uma recessão aí, né? E a concentração de renda por parte dos conglomerados urbanos. Esses grandes senhores aqui eram os detentores de toda a riqueza dos Estados Unidos, ok? Então, ficamos aqui com a finalização do nosso capítulo 6, né? Na próxima aula aí nós vamos trabalhar com o capítulo 7, que vamos voltar novamente para os Estados Unidos, ok? Até mais.